Olá, eu sou a professora Karina Maciel e hoje nós vamos tratar sobre a Eireli, que é a empresa de responsabilidade limitada. A Eireli é uma forma de organização empresarial relativamente nova no direito brasileiro. Ela foi instituída pela Lei 12.441 de 2011, que inseriu no nosso Código Civil o artigo 980-A, de modo que todos os contornos da Eireli estão ali instituídos nesse único artigo, que vai ser complementado supletivamente através das normas da sociedade limitada e indiretamente pelas normas da sociedade simples. Vamos ver então quais são os requisitos para a Eireli, que foi criada justamente como uma forma, ou seja, uma saída juridicamente possível para aquele que pretendesse explorar uma atividade econômica de forma individual, sem que, para isso, colocasse o seu patrimônio pessoal em risco. A gente vai abordar a Eireli com base em perguntas e respostas. A primeira delas é: quais os requisitos de existência da Eireli e qual o capital mínimo? Bom, os requisitos de existência, eles estão previstos no próprio caput do artigo 980-A, que vão nos dizer que há a necessidade de, primeiro, um único titular, detentor de todo o capital investido, e dois, que este capital investido seja composto por, no mínimo, 100 salários mínimos daquele ano da constituição da Eireli. Vocês podem me perguntar, mas professora, como assim 100 salários mínimos? Muito simples. A gente verifica qual o valor do salário mínimo federal para aquele ano da constituição da Eireli e, com base nisso, a gente verifica o capital mínimo para a criação dessa sociedade. Esse capital, importante a gente tratar, que ele precisa ser totalmente integralizado, ou seja, totalmente pago, tá? Eu não posso ter um capital da Eireli meramente formal, ou seja, meramente subscrito. Eu preciso efetivamente comprovar a transferência de bens ou de dinheiro para essa Eireli. Caso contrário, se eu não tenho a integralização desse capital mínimo, significa que eu não cumpri com um dos requisitos de existência para a Eireli. Logo, não tenho a formação da pessoa jurídica com a proteção do patrimônio do seu titular. Ou seja, não tenho a constituição da pessoa jurídica com limitação de responsabilidade. Sendo assim, caso houvesse uma criação de Eireli com mera subscrição, ou seja, com mera declaração formal do capital social de 100 salários mínimos sem efetiva integralização, poderia ser afastada a pessoa jurídica, ou seja, ser desconsiderada essa pessoa jurídica pela ausência de um requisito essencial para a sua constituição, e assim atingir o patrimônio do seu titular na integralidade, ou seja, passando todas as dívidas para o patrimônio do seu titular. Ora, e como é que a gente faz a integralização? Muito simples. Quando a pessoa, o titular, faz a abertura da Eireli, ele faz uma declaração de próprio punho, constando que ele vai transferir, ou seja, constando que há integralização destes 100 salários mínimos. Uma vez aberta a Eireli, ele vai ter um CNPJ. Logo, ele abre uma conta bancária com esse CNPJ em nome da própria Eireli e faz a transferência de valores da sua conta pessoal para a conta da Eireli. Ora, caso a gente não vá fazer a integralização do capital apenas em dinheiro, a gente também pode fazê-lo através da transferência de bens. Seria o caso, por exemplo, de uma boleira, né, que começou como MEI
e foi desenvolvendo a sua atividade, foi comprando equipamentos, foi ampliando a sua atividade. Conforme foi passando os anos, ela foi reinvestindo nessa atividade e hoje, por exemplo, em equipamentos e o próprio estabelecimento que ela já organizou, ela pode ter em conjunto de bens satisfeito esses 100 salários mínimos. Então, nesse caso, ela não precisaria propriamente transferir dinheiro para a Eireli. Basta que ela transferisse justamente os bens que compõem a própria atividade. E justamente com base nessa transferência de bens, que são bens do próprio ativo, bens empresariais, ela poderia constituir a Eireli, tá? Então, só para que vocês saibam, o valor de 100 salários mínimos, ele deve ser satisfeito a partir do momento da abertura. Uma vez que a gente abriu a Eireli e já satisfez esse requisito, no ano seguinte, se alterar o valor do salário mínimo, a gente não precisa complementar o valor, tá? Esses 100 salários são apenas para a abertura da Eireli, que podem ser integralizados em dinheiro, justamente abrindo uma conta em nome da Eireli, fazendo a transferência de valores da pessoa, do titular, para essa Eireli, ou então através da transferência de bens, que podem ser bens móveis ou bens imóveis. E quem pode ser titular da Eireli? No Brasil, como a gente viu, a Eireli está especificada no artigo 980-A e o caput traz os contornos dessa Eireli. E no caput vai constar que há a necessidade de uma titularidade de uma única pessoa. Mas vejam que o artigo 980-A não identificou quem é esta pessoa. Por isso mesmo, surgiu na doutrina brasileira duas correntes que divergem no sentido de que a primeira, que é atual e majoritária, entende que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem ser titulares da Eireli, e também uma segunda corrente que entende que apenas a pessoa física poderia ser titular dessa Eireli. Ora, e por que essas correntes entendem de forma diferenciada? Vamos lá? Primeiro, a corrente que entende que a Eireli pode ser titularizada tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica, ela se baseia na interpretação sistemática do Código Civil com a Constituição, pensando aí o princípio da legalidade e da livre iniciativa, entendendo que, como a nossa Constituição garante a toda e qualquer pessoa a exploração de toda e qualquer atividade por qualquer forma de organização, desde que não seja proibida em lei, logo abriria-se espaço por essa omissão legislativa em dizer quem é essa pessoa física ou jurídica, abriria, portanto, espaço para que ambas as pessoas, tanto física quanto jurídica, fossem titulares da Eireli. Temos que notar que esse é o entendimento majoritário e atual da doutrina, assim como ele é repercutido pelas orientações do DREI, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tá? Ora, e a outra corrente, por que ela entende que apenas a pessoa física poderia ser titular da Eireli? A outra corrente se baseia na própria experiência de outros países com a Eireli, uma vez que a Eireli é uma importação, ou seja, em Portugal, por exemplo, nós temos esse tipo de empresa destinada apenas à pessoa física para que haja uma limitação de responsabilidade nos negócios individuais. Ora, se esta empresa é uma importação jurídica de outros sistemas, nada mais lógico do que trazer também toda a bagagem doutrinária para a criação
desse tipo empresário da própria doutrina estrangeira. Por outro lado, essa corrente entende que a razão para a criação da Eireli, ou seja, a teleologia por trás da criação dessa figura empresarial, é justamente poder proteger o patrimônio pessoal de toda aquela pessoa que pretende explorar uma atividade econômica sem que haja a colocação do seu patrimônio em risco. Porque vejam, toda vez que alguém optar pela figura do empresário individual, ela está justamente assumindo um risco muito alto de colocar todo o patrimônio pessoal que foi amealhado durante a vida em risco naquela atividade empresária. Sendo assim, a Eireli veio justamente satisfazer essa necessidade de justamente limitar a responsabilidade daquele que pretendia explorar uma atividade econômica de forma organizada, mas sem que houvesse para isso o risco de perda de todo o seu patrimônio de pessoa física, né? Como que a gente tinha o sistema jurídico antes da Eireli? Antes da Eireli, a gente basicamente só tinha um empresário individual e sociedade limitada e sociedade anônima, né? Porque as demais sociedades não tinham grande representação no sistema brasileiro. Sendo assim, se eu quisesse explorar a atividade de forma individual, ou seja, sem sócios, obrigatoriamente eu só teria a possibilidade de fazê-lo através do registro como empresário individual. Ora, por isso mesmo é que muitos daqueles que pretendiam a exploração da atividade de forma individual, mas não queriam colocar o seu patrimônio pessoal em risco, faziam uma sociedade limitada com um sócio cítrico, né? Quem era o sócio cítrico? Era justamente uma pessoa do convívio, da confiança daquele empresário que, normalmente alguém da família, um amigo, que ia deter uma única cota da sociedade limitada, que normalmente correspondia a 1% dessa sociedade limitada, apenas para fazer cumprir com o antigo requisito de pluralidade de sócios que existia para a sociedade limitada. Então vejam, nesse cenário, realmente a Eireli ela foi criada para fazer frente a essa necessidade, ou seja, de poder permitir que novos empreendedores surgissem sem a necessidade de colocar o seu patrimônio pessoal em risco. Fora isto, também na época, o DREI foi antecedido pelo DNRC, né? Que era o Departamento Nacional de Registro de Comércio. E o DNRC, à época, ele estabeleceu uma orientação justamente constando que apenas as pessoas físicas poderiam ser titulares da Eireli. Então, esta corrente doutrinária se baseava em todos esses elementos para justamente restringir a titularidade da Eireli apenas à pessoa física. Entretanto, os tribunais mesmo, à época, já decidiram que o DNRC, como órgão de regulamentação da legislação registral do comércio, das empresas, não poderia criar nenhum outro requisito que não fosse previsto pela lei. Por isso mesmo que o DREI, atualmente, que sucedeu o DNRC, não tem mais esse posicionamento. Por isso, gente, esta segunda corrente doutrinária é uma corrente doutrinária que é atualmente minoritária e está ultrapassada. A terceira pergunta está ligada diretamente ao parágrafo 2º do artigo 980-A, que é justamente: é possível ser titular de mais de uma Eireli? Depende. Depende do quê? De quem é o titular. Caso o titular seja pessoa física, aí sim, o parágrafo 2º do artigo 980-A
coloca um limite. Em que sentido? Toda pessoa física pode ser titular de uma única EIRELI, tá? Mas esta pessoa física, lembrem-se que, sendo titular de uma única EIRELI, ela pode ser sócia de quantas outras empresas ela quiser. Ou seja, ela pode ser sócia tanto de sociedade anônima quanto de sociedade limitada, quantas vezes ela desejar. A limitação é especificamente em relação à EIRELI, tá? Da mesma forma que, lembrem-se, como a gente viu no vídeo do empresário individual, a pessoa física também só pode se registrar uma única vez como empresário individual. Então vejam, nesse cenário, a pessoa física que desejar explorar qualquer atividade econômica pode fazê-lo se registrando uma única vez como empresário individual, para estabelecer, por exemplo, a exploração de um ramo de atividade, pode deter uma EIRELI também em seu nome, uma única vez também, para explorar outra atividade, da mesma forma que, sendo sócia de sociedade anônima ou de sociedade limitada, poderia sê-lo de forma ilimitada, ou seja, participar de tantas sociedades quanto desejasse, tá? Pensando aí no princípio da legalidade, a gente tem que lembrar que o artigo 980-A, parágrafo 2º, coloca essa limitação apenas em relação à pessoa física. Por isso mesmo, a pessoa jurídica, sendo titular da EIRELI, não teria essa limitação. Portanto, pessoa jurídica titular da EIRELI pode ter tantas EIRELIs quanto desejar. Professora, mas por que uma pessoa jurídica seria titular de uma EIRELI? Muito simples, da mesma forma que existe o interesse da pessoa física em constituir pessoas jurídicas diferentes para explorar atividades diferentes, aqui na pessoa jurídica esse desejo poderia existir também. Então, uma pessoa jurídica que explora uma certa atividade, caso deseje ampliar e explorar uma outra atividade, poderia fazê-lo através da criação de uma EIRELI, em que ela, pessoa jurídica, seria a única titular, tá ok? Esse entendimento também é repercutido na Instrução Normativa do DREI, número 47 de 2018, que vem trazer justamente essa permissão expressa para as pessoas jurídicas. A quarta pergunta para que a gente possa conhecer a EIRELI, ela remonta à própria origem dessa EIRELI, ou seja, por que ela foi criada. Ela foi criada justamente para garantir que todo negócio explorado de forma individual pudesse ter uma limitação de responsabilidade. E ela está prevista no parágrafo 7º do artigo 980-A, pelo qual vai nos dizer que a responsabilidade empresária está limitada à EIRELI, não ultrapassando e não atingindo a pessoa do seu titular, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Sendo assim, no momento em que há a constituição da EIRELI, é necessária a integralização de 100 salários mínimos, não é? Pois é, aquele valor é o único efetivamente que pode ser perdido caso a EIRELI não venha a vingar, ou seja, caso a EIRELI tenha prejuízos e acumule dívidas que ultrapassem aquele patrimônio, ou seja, o patrimônio constituído da EIRELI que foi investido pelo seu titular. Fora este valor, ou seja, aquele dinheiro ou aqueles bens que já foram investidos na atividade, o titular poderia ficar tranquilo de que as dívidas empresariais não atingiriam seu patrimônio, seja ele pessoa física ou jurídica. Entretanto, há que se lembrar que o próprio Código Civil tem a previsão no artigo 50, que trata da desconsideração da pessoa jurídica.
Nesse caso, havendo um abuso de personalidade caracterizado justamente pela fraude, ilegalidade, pela confusão patrimonial e também pelo desvio de finalidade, aí sim seria possível afastar esta limitação de responsabilidade, esta divisão entre pessoa titular e pessoa jurídica Eireli, para pegar as dívidas da Eireli e responsabilizar o seu titular. Portanto, o artigo 980-A, parágrafo 7º, deve ser entendido sempre em conjunto com o artigo 50 do Código Civil. O quinto ponto para a gente tratar e conhecer a Eireli é justamente a sua criação. A Eireli, ela pode ser criada de forma originária, que significa na própria constituição da atividade econômica, ou seja, no início da atividade econômica, de forma originária, ou seja, o titular daquele negócio já elege a Eireli e inicia o seu negócio com esse formato. Ou então pode ser decorrente de transformação de outra organização, que pode ocorrer justamente nos negócios que já estão em andamento, ou seja, as atividades econômicas que já estão em andamento, em determinado momento, pode haver o interesse do seu titular em alterar a organização desta atividade. Então, vejam, dentro da organização da atividade de forma individual, a gente poderia ter o caso do empresário individual que quisesse optar por se transformar em Eireli. Bastaria, portanto, que ele integralizasse esses 100 salários mínimos para poder fazer essa conversão. Ou então, o caso do microempreendedor individual, que, sendo atividade simples, poderia ter acumulado um patrimônio, acumulado aí uma riqueza, ter desenvolvido o seu negócio e, ultrapassando aí os requisitos para ser um MEI, ou seja, ultrapassando o faturamento máximo, poderia ter interesse ou em migrar para empresário individual ou em migrar para Eireli. Nesse caso, se ele optasse por se transformar em Eireli, bastaria também que ele satisfizesse a integralização dos 100 salários mínimos. E por fim, nós temos também a possibilidade da criação da Eireli através da transformação de uma sociedade empresária, que pode ser uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima fechada, em que, uma vez reduzindo o número dos sócios a um único sócio, haveria também esta possibilidade de migrar, ou seja, transformar a sociedade em Eireli. Então vejam que a criação da Eireli ela pode se dar de forma originária, ou seja, com o ato constitutivo da Eireli, ou de forma derivada, através da transformação de outro tipo empresário em uma Eireli. A sexta pergunta, para que a gente possa conhecer a Eireli e identificá-la, é justamente acerca do nome empresarial. Então, o nome empresarial, como a gente já viu, é justamente o patronímio que vai identificar aquela pessoa jurídica. Então, por isso mesmo, a Eireli, pelo código, vai poder utilizar tanto firma individual quanto denominação. Qual que é a diferença das duas? Firma, eu só posso utilizar o nome do titular de forma abreviada, com seus prenomes abreviados e o sobrenome sempre íntegro, acrescido da denominação Eireli, tá? Justamente para identificar que aquela firma não se trata do empresário individual, mas sim da figura da Eireli. Da mesma forma, caso o titular não deseje utilizar a própria firma, ou seja, o seu próprio nome para identificar a Eireli, ele pode optar também pela denominação. Denominação é composta por qualquer palavra que a gente chama de elemento fantasia,
que vai ser nada mais nada menos que qualquer palavra menos o nome do seu titular, tá? Por isso mesmo, a denominação da Eireli vai ser identificada pelo elemento fantasia mais a atividade a que se dedica essa Eireli, por exemplo, comércio de roupas, e a denominação Eireli, para justamente demonstrar que aquela denominação não se trata de nenhuma sociedade, mas sim de um tipo empresário Eireli. Para a gente continuar conhecendo Eireli, a próxima pergunta é justamente sobre o regramento que a Eireli deve seguir. Conforme a gente já viu, os contornos desse tipo empresarial, eles estão definidos no artigo 980-A, mas este mesmo artigo, no seu parágrafo 6º, prevê como norma supletiva a ser aplicada em casos de omissão do artigo 980-A. E mais do que isso, desde que haja compatibilidade com a empresa individual, porque lembrem-se que as normas subsidiárias, para serem aplicáveis, precisam, primeiro, da localização de uma omissão e, segundo, da compatibilidade do regramento supletivo com as normas próprias desta disciplina da Eireli. Tudo bem? E quem a Eireli vai indicar? Justamente as normas da sociedade limitada. Tudo bem? E mais do que isso, lá no artigo 1053 das normas da sociedade limitada, também a previsão da aplicação supletiva das normas da sociedade simples. Então vejam que para a interpretação completa da Eireli, nós teríamos 3 esferas de atuação do regramento. O regramento principal, que é o 980-A, um regramento supletivo secundário, que seriam as normas da sociedade limitada, e, por último, o regramento da sociedade simples. Lembrando que os regramentos subsidiários só podem ser aplicados caso haja compatibilidade com o artigo 980-A do Código Civil. Nessa seara, a gente retira a segunda pergunta, que é justamente sobre a possibilidade ou não da Eireli ter um administrador. Justamente pelo fato do artigo 980-A ser complementado pelas normas da sociedade limitada, é que sim, é possível, com base no 1061, que o titular da Eireli nomeie um administrador terceiro, que justamente não faça parte daquela pessoa jurídica, ou seja, uma pessoa diferente do próprio titular da Eireli. Logo, é possível sim que a Eireli tenha administrador, com poderes gerais para gerenciar todo o negócio em favor do seu titular. Linkada nesta questão da regulamentação da Eireli, nós extraímos a última pergunta para conhecer esse tipo de organização da atividade econômica, que é justamente qual objeto pode ser desenvolvido por este tipo de organização. Sendo assim, nós temos também 2 correntes existindo aqui, uma minoritária e outra majoritária. Vamos começar pela corrente majoritária e atual, que entende que justamente a Eireli pode ser explorada pela atividade simples, que é definida no 966, parágrafo único, e também pela atividade empresária, que é definida no 966 caput. Então, onde que eles extraem este entendimento? Justamente com base na interpretação sistemática dos parágrafos 5º, parágrafo 6º do artigo 980-A, em conjunto com as normas da sociedade limitada e as normas da sociedade simples, para justamente entender que a Eireli
pode ser utilizada para exploração de prestação de serviço de qualquer natureza ou de qualquer atividade econômica, tá ok? A diferença seria basicamente o local em que eu irei registrar a minha IRELI. Enquanto que a atividade empresária que for registrada deve ser feita na junta comercial, a atividade simples deverá ser registrada perante o cartório de registro de pessoa jurídica. Por isso mesmo é que muitos atletas e muitas celebridades criam justamente EIRELIs para serem detentoras do seu direito de imagem, né? A gente vê muito jogador de futebol utilizando esta forma de organização da atividade para justamente poder administrar os direitos de imagem que ele recebe em razão da sua atividade, ou seja, da sua profissão. Bom, a segunda corrente, por sua vez, que é uma corrente minoritária, ela se baseia não na interpretação sistemática, que é a base da corrente majoritária, mas sim se baseia na interpretação literal, tá? Pelo seguinte, o nome dessa organização é empresa individual. Então, justamente por esta razão, pela interpretação literal, eles entenderiam que o fato do nome da atividade, da organização da atividade ser empresa individual, somente poderia ser utilizado para a exploração de atividade empresária. Por isso mesmo, ainda que houvesse supletivamente a possibilidade da aplicação das normas da sociedade limitada e também da sociedade simples, ainda assim, por conta da interpretação literal, não se entenderia como possível a utilização deste tipo de organização de empresa para atividades que não fossem empresariais, tá ok? Cumpre aí notar que esta é uma corrente minoritária, havendo a maioria do entendimento permitindo justamente a possibilidade da utilização da EIRELI tanto para a pessoa que quiser explorar individualmente a atividade simples ou a atividade empresária. Percorridas todas estas questões para que a gente pudesse conhecer ele na sua integralidade, eu fiz para vocês uma tabelinha bem simples com as principais características. A primeira é sobre a titularidade, sendo certo que a EIRELI pode ser titularizada tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, de acordo justamente com a corrente majoritária da doutrina, em que a responsabilidade pelas dívidas empresariais será limitada. Limitada a qual valor? A justamente o capital que foi inicialmente investido, que é de 100 salários mínimos integralizados. Nesse sentido, a pessoa natural tem uma limitação de registro deste tipo de organização individual da atividade econômica, em que a lei limita a pessoa natural à titularidade de uma única EIRELI por CPF. Sendo assim, uma pessoa física pode ser uma única vez EIRELI, pode ser uma única vez empresário individual, como a gente já viu no vídeo anterior, assim como poderá ser sócio de sociedade empresária ou de sociedade simples quantas vezes quiser. Então, vejam que para a EIRELI, como é que eu faço a formação do nome empresarial da EIRELI? Como é que eu identifico a EIRELI? Justamente através da denominação EIRELI inserido no nome comercial. Porque eu posso utilizar tanto a firma, que é o nome do titular, assim como uma denominação, que é um elemento fantasia, desde que
eu identifique a atividade no próprio nome empresarial, inserindo a palavra EIRELI. Mais do que isso, o regime tributário que pode ser utilizado pela EIRELI é idêntico a de toda e qualquer outra atividade, justamente podendo utilizar tanto os regimes tributários diferenciados do Simples, que são a microempresa e a empresa de pequeno porte, assim como os regimes ordinários, que são o lucro presumido ou o lucro real. Fora isso, gente, a administração da EIRELI pode ser feita pelo próprio titular, caso em que ele não nomearia nenhum administrador, ou, caso ele deseje, ele pode sim nomear um administrador. Caso ele faça realmente esta nomeação, saibam que apenas o administrador é que poderá gerir e representar a EIRELI, de modo que o titular não mais poderá fazê-lo, ok? Segundo a doutrina majoritária, o objeto a ser desenvolvido pela EIRELI pode ser tanto de natureza simples quanto de natureza empresária. A diferença vai ser aqui o local em que eu vou registrar esta EIRELI. E por último, em relação ao regramento dessa EIRELI, é importante a gente lembrar que a EIRELI ela somente é prevista num único artigo, que é o 980A, e por isso mesmo é que o próprio artigo 980A prevê que ele vai ser complementado subsidiariamente com as normas da sociedade limitada, e nas normas da sociedade limitada nós temos aí a previsão da possibilidade da complementação, ou seja, de uma segunda complementação, pelas normas da sociedade simples. Sendo assim, espero ter podido tratar de todas as características e todos os elementos que formam a EIRELI para que vocês possam muito bem utilizá-la.